E aí, gente, tudo beleza? Hoje entramos na nossa segunda semana de trabalho, também iniciando o segundo capítulo da disciplina, no encontro virtual de quinta-feira e com as tarefas pós-aula de vocês, demos por encerrado o primeiro capítulo sobre a geração de tensões trifásicas. Agora, nesse segundo, a gente vai para outra ponta do circuito. Se no primeiro capítulo falamos sobre a ponta inicial, onde as tensões são geradas, agora temos as cargas conectadas na outra ponta, na outra extremidade, que vão receber essas tensões, fechando o circuito e promovendo a circulação de correntes. Então, além das tensões do primeiro capítulo, agora a gente começa a falar sobre correntes. Vamos começar com uma rápida introdução sobre essas cargas, recordando parte do que já foi visto em disciplinas anteriores. Vou expor aqui no início para vocês algumas formas da gente classificar essas cargas, sendo que o primeiro critério dessa classificação está no ângulo das impedâncias. Nesse primeiro critério, então, ainda vamos estar de olho numa única impedância na carga, como se fosse uma carga monofásica. Depois a gente cresce isso aí. Conforme a gente deve se lembrar, e se a gente não lembra, é importante dar uma olhada melhor nesse conteúdo, nas disciplinas passadas, anteriores, a impedância pode ser representada por um número complexo com módulo Z e ângulo φ. Em coordenadas retangulares, a gente vê a projeção desse número complexo, ou as projeções, nos eixos das abscissas e das ordenadas, com a multiplicação do módulo pelo cosseno e pelo seno desse ângulo, respectivamente. Chamando a projeção no eixo das abscissas de R, parte real ou resistiva, e a projeção nas ordenadas de X, parte imaginária ou reativa, temos aí o formato mais utilizado para a apresentação de uma impedância, R mais JX. Em cima dela, a gente vai para uma primeira classe dessas impedâncias, nessa classificação, primeiro grupo, que é quando a gente tem um ângulo igual a 0 grau. Essa situação é chamada de carga puramente resistiva, porque o ângulo igual a zero resulta em uma parte imaginária nula, e assim, considerando uma carga desse tipo, a tensão e a corrente sobre essa carga estarão em fase, como mostram os dois fasores no cantinho direito lá embaixo. Quando temos o ângulo exatamente igual a 90 graus, a parte resistiva é que vai se anular, restando apenas a componente imaginária, a componente reativa, nesse caso com natureza indutiva. O ângulo de 90 graus da carga aparece então como defasagem entre a tensão e a corrente. Seguindo a lei de Ohm, a impedância é calculada pela divisão entre tensão e corrente, e assim o ângulo da carga será sempre o da tensão subtraído do ângulo da corrente. Temos então para essa carga indutiva pura a corrente atrasada da tensão em 90 graus. Por outro lado, quando temos o ângulo da carga igual a 90 graus negativos, conhecemos como carga puramente capacitiva, pois ficamos apenas com a componente reativa com sinal negativo. Aqui, como podemos ver no diagrama fasorial, a corrente está adiantada de 90 graus com relação à tensão. E quando temos uma carga composta por mais de um componente, mais do que um desses componentes básicos ao mesmo tempo, como é que a gente faz? Começamos relembrando que quando se mescla uma resistência com uma reatância indutiva, o efeito nos fasores da tensão e corrente também é uma mistura das situações A e B apresentadas anteriormente, ou seja, o ângulo de atraso da corrente fica entre a situação de resistência pura, em zero, e a situação de resistência indutiva pura, de reatância indutiva pura, desculpa, com os 90 graus de atraso. Então, alguma coisa entre 0 e 90 vai ser esse ângulo φ. Da mesma forma, com a mistura de resistência e capacitância, o avanço da corrente pode assumir qualquer ângulo entre 0 e 90 também. Quando os três componentes fundamentais aparecem ao mesmo tempo, existe a possibilidade de termos a reatância indutiva com o mesmo valor da reatância capacitiva. E desse jeito, a carga nessa configuração, onde todos os componentes estão em série,
assume características idênticas ao tipo A, onde ela era puramente resistiva porque as reatâncias se anularam. Vem também essa situação de quando a componente indutiva possui a reatância de maior valor, e esse caso se assemelha àquela situação de carga resistiva e indutiva. E finalmente, quando a componente capacitiva predomina, temos a semelhança com a situação de carga resistiva e capacitiva. Então, fechado o primeiro critério de classificação, é importante agora dizermos que em um circuito trifásico, a carga será representada por três impedâncias, não mais uma como era no monofásico. E dessas três, cada uma vai estar ligada numa fase daqueles condutores de linha que saíam do gerador lá no capítulo passado. Sendo assim, uma segunda forma de classificação que eu apresento aqui leva em conta a forma de conexão dessas três impedâncias. Começo pela conexão em formato de triângulo, chamada também de conexão delta, e pelo que conversamos lá no vídeo anterior sobre essa mesma conexão aplicada aos geradores naquele instante, né? Eu acredito que a gente não precisa detalhar muito isso aqui agora. Ao invés de termos as bobinas, aquelas fontes de tensão conectadas meio que em série, como nós fizemos lá, agora são três impedâncias. E seguindo também aquilo que foi visto nos geradores, vem a conexão das impedâncias em estrela, com aquela mesma ideia de criação de um ponto comum, um ponto neutro, agora também na carga, não só no gerador. Finalmente, no último critério de classificação, nosso interesse está na igualdade entre as impedâncias. Chamamos aqui de cargas equilibradas quando todas as características das três impedâncias são iguais e, por outro lado, com qualquer desigualdade aparecendo, tanto em módulo quanto em ângulo ou ainda nas duas componentes, a gente tem uma carga desequilibrada. Agrupando todas as formas de classificação num mesmo slide de síntese, só para mostrar para vocês que o terceiro critério vai dividir o nosso semestre em duas metades, os 2 primeiros meses do bimestre, na verdade, né? Vamos só trabalhar com carga equilibrada, daí para frente a gente mistura as duas. Como já foi feito no capítulo inicial, sempre que a gente tiver a entrada de um novo conteúdo, eu vou procurar fazer a apresentação desse novo conceito para uma conexão e depois para outra, facilitando o entendimento desses métodos. Fizemos isso para geração, vamos fazer hoje para cargas também. Finalmente, as classificações pelo ângulo estão presentes em todas as situações, todas as aplicações que a gente vai encontrar por aqui. E apesar de parecer muito simples, muito trivial, é extremamente importante não nos confundirmos com essas classificações simples. Num primeiro momento, na verdade, são mesmo. Um exemplo de confusões catastróficas que nós podemos fazer é lá no último tópico da disciplina, onde o assunto vai ser a correção do fator de potência e o processo de correção vai envolver a introdução de uma nova carga no sistema que tem a natureza oposta à carga original. Ou seja, se a carga original for indutiva, vamos colocar capacitores, e se a carga original for capacitiva, colocaremos reatores, indutores. E se a gente confundir isso e em vez de corrigir, a gente piorar o fator de potência, então aí o semestre que vem de novo. Como no capítulo anterior só tínhamos os geradores, falamos exclusivamente das tensões em cada um dos casos para estrela e para delta. Agora, conectando as cargas, podemos definir os procedimentos de cálculo também para correntes em circuitos com cargas conectadas tanto em estrela quanto em delta, conforme acabei de mostrar no slide de síntese ali atrás, né? Começando pelas cargas conectadas em estrela, eu posso dizer para vocês que o método que usaremos aqui é uma inovação. Surgiu esses dias, foi descoberto agora e tem um nome bem criativo, assim, de lei de Ohm.
Já ouviram falar desse novo método descoberto por aqui, por agora, durante a nossa pandemia? Pois é, brincadeiras à parte, muita gente está descobrindo agora mesmo, né? E esse, para calcular as correntes, esse vai ser o método utilizado. Em cada uma das impedâncias, precisamos descobrir qual é a tensão e dividir a tensão pela impedância para descobrir a corrente. No caso da impedância Z1, a tensão de fase é VAN e encontramos a corrente representada aqui por IAN dividindo VAN por Z1. Só para reforçar aquela discussão do capítulo anterior, nessa carga conectada em estrela, a tensão VAN é também, e também vamos confirmar com VBN e VCN, são as tensões chamadas de tensões de fase na carga, né? Trazendo aquela mesma ideia lá do capítulo anterior. São as tensões que estão em cima de cada fase, em cada impedância interna da nossa carga. As tensões de linha continuam sendo EAB, EBC e ECA nesse esqueminha aí. Da mesma forma, então, vamos seguir essa nomenclatura para tentar manter parte daquela discussão do encontro passado, e também teremos, então, como correntes de fase no mesmo local onde temos as tensões de fase, ou seja, nesse caso onde está assinalado ali, se a tensão de fase é o VAN, que está ali dentro da estrela, a corrente IAN, que circula por essa impedância Z1, também vai ser a corrente de fase. Então, IAN, IBN e ICN são as três correntes de fase, e lá nos condutores de linha, as correntes IAA, IBB e CC, e por que não IN, vão ser as correntes de linha. Bom, repetindo então, passada essa fase de nomenclaturas, né, a gente repete isso que foi feito para o cálculo do IAN em cima de Z1, também para calcular o IBN, né? Aplicando a lei de Ohm sobre a impedância Z2, a gente calcula o IBN, e sobre Z3 calculamos o ICN sem nada de dificuldade. A lei de Kirchhoff das correntes em cima do nozinho de neutro dessa carga vai nos mostrar que a soma das correntes de fase é igual à chamada corrente de neutro, né? O IN, que eu tinha comentado agora há pouco. E aplicando essa mesma lei de Kirchhoff para as correntes sobre os demais nós da carga, os nós A, B e C minúsculos, podemos confirmar também que as correntes saem desses nós, as de linha chegam, então as correntes de linha são iguais às correntes de fase numa carga estrela. Exatamente iguais, tanto em módulo quanto em ângulo. Podem ter nomes diferentes, como está colocado aí, IAzão, Azinho igual a IAN, mas elas são exatamente iguais. Quem quiser chamar do mesmo nome, tá liberado, tá tranquilo. Se a gente adotar uma condição específica para as tensões de alimentação com a fase A na referência, por exemplo, e a sequência de fases direta, podemos analisar as correntes sobre uma carga estrela equilibrada, todas impedâncias iguais, com módulo Z e ângulo alfa, como está colocado ali, né? Seguindo o procedimento do slide anterior, ficamos com cada corrente tendo um módulo I, que é igual à divisão do módulo da tensão pelo módulo da impedância, e ângulo igual à diferença entre o ângulo de cada tensão e o da impedância. Isso faz com que tenhamos três correntes de mesmo módulo e defasagem de 120 graus entre elas. A corrente de neutro pode ser obtida pela soma dessas três correntes, como estava lá no slide, né? Então a gente traz para cá a corrente de neutro com as correntes em coordenadas retangulares, afinal, para somar e subtrair números complexos, essa é a notação mais indicada, né? Aí chegamos numa dificuldade que é a análise dessas funções trigonométricas com argumentos compostos por soma e diferença com o ângulo alfa da carga. Precisamos usar aquelas identidades trigonométricas para seno e cosseno de soma de ângulos. Lembram daquilo? Seno A, cosseno B, cosseno A. Tinha poema, tinha musiquinha. E depende dos professores de cursinho que vocês tiveram. Cada um tinha uma metodologia, né?
chega usando essas identidades nesse monstro de equação aqui, que a gente simplesmente pegou aquela cosseno de 120 mais alfa, abriu em cosseno de 120 vezes cosseno alfa, menos seno de 120 seno de alfa. E assim por diante. No seno de 120 mais alfa, virou seno de 120 cosseno alfa e vamos indo desse jeito. Para que isso, né? Tava bonitinho, de certa forma, do jeito que está antes. Na verdade, eu estou tentando ajudar a gente a enxergar alguma coisa que daqui a pouco vai aparecer, porque eu já sei a resposta, né? Então aqui, o que dá para a gente começar a observar com um pouquinho de calma é que a gente tem alguns termos que possuem sinais opostos, tipo aqui, ó, e aqui também. Depois disso, bom, sinais opostos, os dois vermelhinhos vão cair fora, os dois azuisinhos também. Depois a gente consegue observar outros termos que têm o mesmo sinal. Aqui, de verde, esses dois, e aqui, de amarelinho, esses outros dois. Ficamos então com uma equação um pouquinho menor, que ainda pode ser melhorada porque a gente tem ali no meio, estão vendo, um cosseno de 120 aparecendo duas vezes. Dá para a gente ajeitar substituindo esse cosseno de 120 pelo menos meio e continua diminuindo mais um pouquinho e nossa, é isso mesmo. A corrente de neutro deu zero. Isso vai acontecer sempre que a gente trabalhar com uma carga estrela equilibrada, com fonte equilibrada também, né? Então, nesses casos, vocês percebem como o condutor do neutro realmente é opcional? Ele não tem nenhuma função quando fonte e carga são equilibradas. Fica aí como conclusão para nós, então. Beleza? Com essa análise das correntes feita, podemos agora representar um diagrama fasorial completo para a carga em estrela. Agora sim, completo. Todas as tensões e todas as correntes nessa carga estrela. Não tem mais o que inventar para a gente colocar aí. Todas as grandezas estão ali. Como o nosso desenvolvimento foi todo feito para sequência de fases direta, esse diagrama também está associado a essa sequência, sendo necessário algumas adaptações quando a sequência for inversa. Detalhe que o diagrama das tensões em sequência inversa a gente já fez no encontro passado, então nada de trabalho muito custoso para vocês aí para completar com as correntes seguindo esse nosso procedimento, ok? Vamos resolver um exemplo para fechar esse cálculo inicial de correntes em carga estrela. Nesse exemplo 16 aqui, temos um circuito trifásico, trifilar, com uma carga ligada em estrela. Não foi dada nenhuma informação sobre a conexão do gerador, porque não é necessário saber mesmo. Conforme o procedimento que nós acabamos de definir, precisamos conhecer as tensões de fase na carga, estava assinalado lá no slide inicial, né? Na impedância Z1, precisamos conhecer o VAN para dividir por Z1 e achar o IAN, só isso. Foi quase tudo que é necessário fornecido e enunciado então, né? E a partir desse VAN que está fornecido aqui no final do enunciado, a gente precisa utilizar essa informação junto com a sequência de fases para definir as outras tensões de fase, construindo o diagrama fasorial para as tensões em sequência direta com o VAN em 35 graus, né? Não mais em zero, como nós fizemos anteriormente. Então, está lá o nosso diagraminha fasorial, deu um girinho para ficar em 35 graus o VAN, que estava em zero, né? E como todas as tensões de fase então possuem o mesmo módulo, é fácil descobrir os ângulos do VBN e do VCN. Importante lembrar também que as correntes de linha de fase nessa carga estrela são iguais. Podemos então fazer a divisão do VAN por ZY para encontrar o IAN e o mesmo para IBN e para ICN. Pronto. Como as correntes de fase e de linha são
todas iguais, todas estão calculadas somente com essas três contas. Não tem mais nenhum cálculo para a gente fazer. E se vocês quiserem conferir aí, somem essas três correntes IA, IBN e ICN, que a soma vai dar zero, que é aquela corrente de neutro que nós acabamos de deduzir que tem que dar zero, certo? Sobre esses nomes, eu até errei os nomes aqui, esse IA que está aqui devia estar chamado IAN para ficar fiel ao meu desenho, me desculpem, gente. O IBN e o ICN estão na notação que está desenhado lá, mas esses nomes vocês podem adotar o nome que vocês quiserem. Por isso que no slide anterior eu mostrei a necessidade da gente desenhar o circuito e nesse esquema, nesse diagrama, representarmos os nomes, aonde é que estão cada uma das correntes. Não quer chamar de IA, IB e C, quer chamar de I1, I2, I3, IX, IY e Z, chame do nome que quiser, mas indica no desenho onde elas estão e depois usa o mesmo nome para fazer os cálculos. Uma situação que pode mudar um pouco a sequência de solução desses exemplos, que são bem simples, é quando não forem fornecidas as tensões de fase na carga, mas sim as tensões de linha. Para tranquilizar vocês, digo que vocês só vão precisar usar aquelas fórmulas de conversão que foram deduzidas no capítulo inicial, que fazem a conversão entre tensão de fase e tensão de linha no gerador, que está conectado em estrela, mas também vale para as cargas conectadas em estrela. Então, por exemplo, quando for fornecida uma tensão VAB, trazemos aquela fórmula de conversão para encontrarmos o VAN e depois prossegue com a sequência normal, como foi feito no slide anterior. Sem muita novidade, entra um passo adicional aí só. Para vocês brincarem um pouquinho, fica proposto esse exercício aqui com um enunciado um pouquinho diferente. Não é necessário entregar esse, os da tarefa vão ser mostrados mais adiante, mais para frente aqui, mas fica como proposta para quem quiser brincar, tirar dúvida, fiquem à vontade. Passando agora para o cálculo das correntes na carga em delta, não podemos esquecer que quando estávamos com o gerador conectado em delta, as tensões de linha eram iguais às de fase. Repetindo os mesmos motivos anteriores, ou seja, os pontos da tensão EAB são exatamente os mesmos pontos na tensão de linha, mas também no VAB de fase na carga, podemos também afirmar que as tensões de linha são iguais às tensões de fase na carga em delta. E sendo assim, já descobrimos quais são as tensões sobre cada uma das impedâncias e podemos aplicar a lei de Ohm 3 vezes. Ou seja, na impedância Z1, calculamos o IAB, em Z2 o IBC e em Z3 calculamos o ICA com essas tensões de linha que são iguais às de fase divididas pelas impedâncias respectivas. Essas são as três correntes de fase na carga em delta. Porque são chamadas de fase, porque são as correntes que circulam através de cada impedância interna da carga, né? Para a gente encontrar as correntes de linha, IAA, IBB e ICC, que estão aí no diagrama, basta aplicarmos a lei de Kirchhoff para as correntes em cada nó da carga. Assim, obtemos as relações que, para encontrar cada corrente de linha em função de duas correntes de fase, é o resultado dessa lei de Kirchhoff. Então, para IAA, corrente de linha lá na linha A, lá em cima, eu aplico Kirchhoff no nozinho A, minúsculo, e vejo que IAA está chegando, ICA está chegando e IAB está saindo. O resultado disso, soma das que chegam é igual à soma das que saem, deixo corrente de linha de um lado, as de fase para o outro, e essas ficam sendo as fórmulas definitivas. Bom, para encontrarmos o IAA, devemos fazer a subtração de IAB e ICA, como está colocado aí, usando o mesmo procedimento do vídeo anterior, onde foi demonstrada a relação entre as tensões de fase de linha no gerador conectado em estrela. Agora vamos repetir aquilo com as correntes IAB, o oposto de ICA, e somamos as duas pela regra do paralelogramo, obtendo IAA, conforme já está tudo indicado aí
diagraminha fasorial, ou nesse pedaço de diagrama fasorial. Essa corrente de linha vai ter o módulo raiz de 3 vezes maior do que o das correntes de fase e um ângulo com atraso de 30 graus quando estivermos em sequência de fases direta. Repetindo isso para as outras duas equações do slide anterior, chegamos também em IBB e ICC, podendo representar esse diagrama fasorial para todas as correntes numa carga conectada em delta. Tudo bem? De forma semelhante às relações entre aquelas tensões na estrela, temos estas relações para as correntes no delta para a sequência de fases direta. E se fosse inversa, a primeira diferença seria na posição inversa das correntes, onde no lugar da corrente ICA, lá em cima, teríamos IBC e no lugar do IBC teríamos o ICA. O resultado da corrente de linha IAA seria então alguma coisa por aqui assim, né? Invertendo o ICA. Fiz uma gambiarra aí, mas acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Mas reforço aqui a importância de que vocês tenham sempre em mãos esses gabaritos dos diagramas fasoriais completos para todos os tipos de cargas e todas as sequências de fase, para que a gente tenha isso disponível sempre que for necessário. Agora sim, o diagrama fasorial completo, com todas as tensões e todas as correntes para a sequência de fases direta na carga em delta. Para a sequência inversa, basta seguir o que eu fiz com o IAA no slide anterior e fazer para as outras duas correntes, ok? Façam! Bom, vamos dar um exemplo para o delta também, onde foi fornecida uma tensão entre duas fases, ou seja, tensão de linha, nesse caso VCB, a sequência de fases inversa e a impedância daquela carga delta. Acho importante a sugestão de começarmos sempre lembrando do circuito delta, dando nomes para cada corrente que vai ser calculada. De novo, sem nenhum compromisso de vocês usarem os mesmos nomes que eu estou usando aqui. Desde que vocês me apresentem cada corrente que foi batizada de forma diferente, em que lugar que ela está, fiquem com toda a liberdade que vocês têm direito aí. Por exemplo, se vocês calculam corretamente a corrente IAB, mas chamaram ela de I1 sem fazer o desenho, como é que eu vou saber onde é que está o I1? Entenderam a minha dificuldade? Então, fiquem à vontade desde que coloquem o desenho também. Na sequência, vocês lembram daquele meu transtorno, aquele meu toque, né? De não querer trabalhar com tensões que tenham nomes diferentes daqueles nomes que nós usamos nas deduções das relações de tensões no capítulo 1, ou também no cálculo das correntes aqui no capítulo 2, né? Se não lembram, lá atrás, no vídeo anterior, eu mostrei isso. Pois é, eu não sarei ainda daquele transtorno e não vou trabalhar com esse VCB que foi fornecido aí, porque eu só sei trabalhar com VBC. Então, para poder usar o gabarito do meu diagrama fasorial que eu tenho aqui, já fiz a inversão do VCB para VBC. Na sequência de fases inversa, como está ali, né, para virar VCB em VBC, a gente joga 180 graus, enfim, na direta também seria do mesmo jeito. Conhecendo a carga delta com 50 ohms e 35 graus negativos, ou seja, temos uma carga capacitiva. Lembrando mais uma vez que as correntes de tensões de linha são iguais às de fase no delta, quase que eu me confundo. Vamos para a aplicação do procedimento. Para calcular o IBC, a partir do VBC que eu tive, que eu encontrei a partir do VCB que foi dado no slide, no enunciado. Então, primeira corrente está calculada aí. Para as outras duas impedâncias, IAB e ICA também calculadas. Aí, a gente pode usar a relação de conversão das correntes de fase em correntes de linha para a sequência de fases inversa, que não foi deduzida, mas vocês devem ter feito isso aí, né? E ao invés do que estava lá no slide,
que eu tinha o módulo raiz de 3 vezes maior e menos 30 graus, com a sequência de fases inversa, isso muda para mais 30 graus na relação das correntes. Então, a partir do IBC, eu multiplico o módulo 4,4 por raiz de 3, tenho esse 7,62, menos 85 graus, somei 30, menos 55. Repito mais duas vezes para o IAB, obtendo o IAA, para o ICA, obtendo o ICC. Deixo aqui uma segunda sugestão de exercício para a brincadeira de vocês. De novo, não é necessário entregar esse aqui, fica para dúvidas, gerar dúvidas e que vocês me procurem. Enfim, agora sim, para entrega, eu proponho, apesar da gente já ter informação suficiente para pegar a primeira lista de exercícios, que se ainda não está disponível no SIGA, eu vou fazer, nós já temos informação para fazer do 1º ao 8º, 11º ao 13º, o 17, do 24 ao 26 e também o 29. Dentro desses todos, eu quero que vocês me entreguem alguns, lógico, não são todos. Eu quero o 12 e o 24, de preferência, me entregando como pré-aula, mas a tarefa, combinada a nossa tarefa semanal, fica sendo o 12, o 24, o 7, o 13 e o 25, ok? Quem quiser fazer os outros, fico disponível, como sempre, para tirar as dúvidas, e querendo mais é só avisar que tem. Sugestão de alguns materiais para consulta, eu disse que eu fiquei devendo no vídeo passado, então lá no Boilers esse assunto está nessas páginas, aí, 8, 9, 10 páginas no máximo para vocês lerem. A nossa apostilinha, como sempre, mostra bem detalhado esses cálculos com algumas informações que eu optei por não colocar para deixar tempo livre para vocês procurarem. E tem quase uma dúzia de outros vídeos disponíveis aí no YouTube para vocês assistirem. Se enjoaram da minha voz, tem esses outros aí. Beleza, gente? Por hoje era só. Vamos nos encontrar, se Deus quiser, na quinta-feira, mas com a minha disponibilidade de sempre para atendê-los sempre que quiserem. Um abraço e até mais.